Olá, concurseiros do Amapá, concurseiros do Brasil. Eu sou o professor Aldo Maurício e nós estamos aqui com mais uma videoaula para você que está se preparando para os concursos públicos. E dessa vez nós vamos com uma videoaula sobre história do Amapá e vamos tratar especificamente um dos assuntos bastante cobrado em provas de concurso público, que é o território federal do Amapá, tá certo? Bom, o território federal do Amapá era uma prerrogativa constitucional da Constituição de 37, que trazia essa prerrogativa para o governo federal para que, através de todo e qualquer decreto-lei, fosse possível tornar uma região, ou seja, desmembra-se uma região do território brasileiro e torna esta região um território, né? No caso aqui do Amapá, o Amapá ele estava desde o século XVII, tá? É importante lembrar que desde o século XVII o Amapá ele havia sido anexado ao Grão-Pará e Maranhão e posteriormente tornou-se também um anexo do estado do Pará, tá certo? No entanto, essa situação vai mudar no dia 13, tá? 13 de setembro do ano de 1943, tá? A partir dessa data aqui, o Amapá ele deixa de ser um anexo do estado do Pará e passa a ser um território federal, tá? Esse território foi através de um decreto-lei editado e assinado por Getúlio Vargas, decreto-lei de número 5.812, tá? Então, a partir do dia 13 de setembro do ano de 1943, através do decreto-lei número 5.812, a região do Amapá ela é desmembrada do Pará, passando assim para a tutela do governo federal, tá certo? O Amapá antes, tá? O nosso Amapá antes, ele era tutelado pelo Pará, tá? Antes do dia 13 de setembro de 1943, o Amapá era tutelado pelo Pará. No entanto, essa tutela foi quebrada, essa tutela foi transferida, tá, para o governo federal, tá certo? Mais especificamente aí na gestão de Getúlio Vargas, tá certo? Então, a decretação do território federal do Amapá, tá, foi uma iniciativa do governo federal e foi legislada através desse decreto-lei 5.812, tá? E tira a tutela do Amapá, que era de responsabilidade do Pará, passando então para o governo federal, tá? Isto é o território federal do Amapá. Muito bem. É importante nós analisarmos o contexto histórico da criação do território federal do Amapá, tá? O porquê que este território foi desmembrado do Pará e passou a ser tutelado pela União, tá? Toda atuação pública, toda administração pública passou a ser de exclusividade da União, certo? Bom, primeiro nós devemos analisar o contexto internacional da criação do território federal do Amapá. E o primeiro contexto que nós podemos mencionar é que a criação do território federal do Amapá vai ser criado durante a vigência da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai do ano 1939 até o ano de 1945. Ora, o território federal do Amapá ele vai ser criado no ano de 1943. Portanto, o território federal do Amapá, dentro de um contexto internacional, vai ser criado, né, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, tá certo? E também é importante nós mencionarmos que dentro desse contexto da Segunda Guerra Mundial havia uma pretensão nazista,
tá? Uma pretensão nazista de se estabelecer na América do Sul, tá certo? Existe, por exemplo, aí na região do Laranjal do Jari, um cemitério onde foi possível encontrar uma cruz dos restos mortais de um nazista, né, que esteve por ali praticando a espionagem, tentando verificar uma forma de se estabelecer uma América do Sul, ou seja, se estabelecer um projeto nazista dentro da América do Sul, tá? Que seria também geoestrategicamente muito eficaz aí para os nazistas, para os alemães, tá? Então, o contexto internacional do território federal do Amapá é basicamente isto aqui, tá? Agora, o contexto nacional. É importante todos saberem que o território federal do Amapá ele vai ser criado durante o governo ditatorial, tá, do Estado Novo, da Era Vargas, tá certo? Você sabe que dentro da divisão didática da história da República Federativa do Brasil, nós vamos ter um momento que os historiadores chamam isso de Era Vargas, tá? Essa Era Vargas foi o período em que o governo brasileiro estava nas mãos de Getúlio Vargas. Então, é importante nós mencionarmos que esta Era Vargas aqui, que vai começar desde a década de 30, né, vai até 1945, depois vai ser retomada a partir dos anos 50, dentro dessa divisão didática da Era Vargas, nós vamos ter o que os historiadores chamam de governo ditatorial, chamado de Estado Novo, tá? E esse Estado Novo aqui, ele vai do ano de 1937 até o ano de 1945. Então, a criação do território federal do Amapá, ela está dentro deste contexto aqui, dentro do contexto do governo ditatorial do Estado Novo, da Era Vargas. Ou seja, quem foi o presidente da República que vai assinar o Decreto-Lei 5.812, tá? Do dia 13 de setembro de 1943, vai ser exatamente Getúlio Vargas, certo? Bom, uma outra situação é que diante da Segunda Guerra Mundial, diante da pretensão nazista de se estabelecer na América, mais especificamente aqui no estado do Amapá, na região do Amapá, tá? Havia também uma necessidade de se promover a segurança nacional, tá certo? Então, isto aqui, a intenção de se promover a segurança nacional, também será um dos fatores preponderantes para que haja, sim, a criação desse território federal do Amapá, tá? E dentro do contexto regional, o Amapá, ele era tutelado pelo Pará, certo? E o estado do Pará estava vivendo uma crise econômica provocada por causa da falência do ciclo da borracha, tá certo? Quando o ciclo da borracha estava no auge, Belém do Pará era considerado como um tipo de metrópole europeia dentro da Amazônia, dentro do Brasil. Tá? No entanto, esse ciclo da borracha vai perder a sua força pelo fato de que irão plantar seringueiras nas regiões da África ali, nas regiões asiáticas, e vai ser plantado em forma de fileiras. Isso aí vai fazer com que o preço da borracha no Brasil perca o seu valor, e isso vai provocar essa crise econômica no Pará. E essa crise econômica do Pará vai fazer com que haja pouco descaso. Na verdade, já não havia nenhum caso, né? Não havia, aqui no território federal do Amapá, praticamente não havia nenhuma atuação do governo paraense para tentar melhorar a vida do povo amapaense, tá? Então, além deste contexto aqui, tá? Dessa crise econômica, será encontrado no Amapá reserva de manganês na região de Serra do Navio, tá? Vai ser constatado que no Amapá há uma gigantesca reserva de manganês. Isso aqui lá na frente, tá? Vai dar origem àquilo que nós conhecemos como a implantação do projeto ICOME, que faz parte do assunto das atividades econômicas do século XIX
e século XX, tá certo? Então, esse aqui é o contexto internacional, contexto nacional e o contexto regional aí sobre a história do Amapá, sobre a criação do território federal do Amapá. Vamos analisar agora aqui alguns motivos, tá? Algumas causas, alguns fatores que vão proporcionar a criação, vão incentivar, estimular a criação do TFA, do Território Federal do Amapá, tá? Um dos motivos, nós podemos dizer, apontar os motivos militares, tá? Dentre esses motivos militares, preste muita atenção. A região do Amapá é uma posição geoestratégica, tá? Para a implantação de uma base aérea militar. Tanto é que os americanos irão implantar, tá? Irão construir uma base aérea militar no município do Amapá. Tá? Aqui está falando 1947, mas está errado. Na verdade, é um erro de digitação. Foi em 1941. Vai ser construído uma base aérea militar no município do Amapá. Tá? Até hoje, restos, né, sucatas desta base aérea ainda é possível se encontrar ali no município do Amapá. É um museu a céu aberto, mas que infelizmente está tendo um grande descaso político aqui com os atuais políticos aqui do ano de 2022 da região do Amapá, né? Há muito tempo não se valoriza muito a questão cultural, a questão histórica do Amapá pelos políticos passados aí que estão aí gerindo esse estado, tá? Infelizmente, boa parte do acervo histórico do período da construção dessa base aérea militar está se perdendo aí com o tempo, está se perdendo aí ao relento, está sendo desgastado aí pelas forças da natureza, porque nada é feito para se de fato ter um verdadeiro museu a céu aberto ali no município do Amapá, que certamente seria um grande atrativo político, um grande atrativo turístico ali para aquela região, certo? Além disso, também, um outro fator militar é a questão da falta de segurança das fronteiras, tá? A região de fronteira do Amapá, do Oiapoque, é uma região de grande vulnerabilidade, tá? Não há um controle fronteiriço ali por parte do governo brasileiro, tá? Então, diante disso aqui, naquela época não havia, tá, esse controle, havia uma vulnerabilidade muito grande ali na área de fronteira. Até hoje também, né, existe essa relativa vulnerabilidade, de uma forma que os franceses podem entrar tranquilamente no Amapá, mas nenhum brasileiro pode adentrar no território francês se não tiver extremamente legalizado, certo? Motivos políticos, tá? Um dos motivos políticos, gente, o território federal do Amapá, antes de ser território, tá, sofria com descaso paraense, com a situação das cidades de Macapá, Mazagão e Amapá, que eram basicamente os três municípios que haviam nessa região. Macapá era um município paraense, Mazagão, Amapá eram municípios considerados municípios paraenses, tá? Então havia um descaso político muito grande. Na região do Amapá não havia praticamente nenhuma prestação de serviço público, não havia hospitais, não havia escolas, não havia saneamento básico, não havia praticamente uma ausência total do governo paraense, né? Não havia nenhuma política pública voltada aqui para melhorar a vida dos amapaenses. Então, essa questão política também, esse descaso do governo paraense também, vai ser, de certa forma, um estímulo aí para que seja criado o território federal do Amapá, tá? Além disso, aqui estou apresentando para vocês a ausência de políticas públicas voltadas para o bem-estar social dos amapaenses. Não havia escola, não havia hospitais, tá? Tudo isso vai ser implantado após a decretação da criação do território federal do Amapá. Tá? Uma outra questão também econômica, um motivo econômico que nós podemos apontar aqui é devido às reservas de manganês, tá? O governo federal não queria entregar a exploração, os royalties
adquiridos pela exploração dos manganês nas mãos das autoridades políticas do Pará. Então, o governo federal, através da criação desse território federal, passou a ter total controle aí dessas reservas de manganês. Tá? O baixo desenvolvimento econômico da região também foi um fator preponderante. Era preciso fazer com que o território federal do Amapá também tivesse um relativo desenvolvimento econômico. Tá? E um dos motivos também de grande importância era o vazio demográfico do Amapá. Tá? Estima-se que na década de 30, tá? Entre a década de 30 e a década de 40, o Amapá tivesse em torno de 20 mil habitantes apenas, tá? 20 mil habitantes. Então, isto aqui gera o que nós chamamos aqui de vazio demográfico aqui da região do Amapá. Muito bem. Agora sim, como nós mencionamos no início dessa aula, o território federal do Amapá, ele vai ser criado, né, no dia 13, tá, de setembro. Tá? O território federal do Amapá vai ser criado no dia 13 de setembro do ano de 1943. Tá? Então, eu posso apresentar aqui para vocês a situação, como era o território federal do Amapá antes da sua criação. Tá certo? Olha só, era considerado uma região interiorana do Pará, tá certo? Quando falava-se assim, vamos para o interior, já se falava em vir para o Amapá. A região do Amapá era considerada uma região interiorana do Pará. Tá? Para você ter uma ideia, possuía apenas 3 municípios, Macapá, Mazagão e o município do Amapá, certo? Não havia energia elétrica. Olha só, o descaso do governo do Pará com o Amapá era extremamente grande. Não havia energia elétrica, não havia saneamento básico, não havia escolas, não havia praticamente nenhum tipo de serviço público aqui na região do Amapá antes da criação, certo? E a economia, né? A economia dos amapaenses, antes mesmo da criação do território federal, era uma economia de subsistência, né? Não era uma economia para mercado, mas era uma economia apenas para se manter, apenas para sobreviver. Tá? Havia também esse grande vazio demográfico, com uma população estimada em menos de 20 mil habitantes. Entre a década de 30 e a década de 40, havia em torno de 20 mil habitantes. Tá? E a região do Amapá era uma região de grande vulnerabilidade. Tá? Não havia uma proteção, era muito vulnerável. Tá? Então, isso é um dos fatores também que vai fazer com que o governo federal crie o território federal do Amapá. Agora é importante nós mencionarmos um pouco, né, de como ficou o Amapá após a criação do território federal do Amapá. Bom, continuava, mesmo o território federal do Amapá sendo criado, é importante mencionar que ele vai continuar sem autonomia política. Vejam bem, desde o século XVII, o Amapá vai ser anexado ao Grão-Pará. Mesmo assim, com a criação do território federal do Amapá, ele vai continuar sem autonomia política e administrativa, tá? Porque tudo era controlado pelo governo federal. O funcionalismo público, a nomeação do governador, do primeiro deputado, tá? E muitas outras políticas públicas eram totalmente controladas aí pelo governo federal, tá? Olha só, o governador ele era nomeado pelo presidente da República, tá? Não havia uma eleição para se escolher. Todo governador, os primeiros governadores do Amapá foram todos nomeados pelo presidente da República, tá? E aí nós vamos ver que o primeiro governador do Amapá vai ser este cidadão aqui, Janari Gentil Nunes, tá? Ele vai ser nomeado pelo governo Getúlio Vargas para ser o governador da região do Amapá, do território federal do Amapá. Tá? O governo de Janari Gentil Nunes é apontado pelos historiadores pelo nome de janarismo. Né? O que é o janarismo? Foi o nome dado para as políticas públicas do primeiro governador nomeado do Amapá, que foi Janari Gentil Nunes. Tá? O território federal do Amapá, quando ele foi criado, ele vai ter apenas um deputado federal. Tá? No caso aqui, o primeiro deputado federal representando o Amapá, tá?
em Brasília passa a ser Coaraci Nunes, tá? Que é irmão do Janari Nunes, certo? Bom, prosseguindo, nós vamos ver que o território federal do Amapá tornou-se um verdadeiro canteiro de obras. Claro, com a vinda de Janari Nunes, o Amapá, o Janari Nunes passa a implementar uma série de obras, como construção da Escola Barão do Rio Branco, construção de praças, tá? Vai ter um fato aí que gerou uma questão polêmica e social. Janari Gentil Nunes vai retirar toda a população negra que morava ali na região do centro, para que ela se afaste, vai dar origem a bairro do Laguinho, bairro do Santa Rita, que era o chamado de bairro da favela, tá certo? Então, vai haver, o Amapá vai virar um verdadeiro canteiro de obras, tá? Com obras de urbanização, saneamento, saúde, educação, segurança e outras obras aí, tá? Vai haver, diante disso, vai haver um aumento de imigrantes para a região do Amapá, principalmente na década de 50, através da implantação do projeto ICOME, que serviu para a extração de ouro ali aqui no território federal do Amapá. Certo? E para encerrar a nossa aula de hoje, eu estou apresentando aqui para vocês como era a bandeira do território federal do Amapá, tá? Sempre aqui enaltecendo aqui a estrutura, a silhueta da fortaleza de São José de Macapá, tá certo? Bons estudos, boa aula, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos.